então, gostaria de apresentar para os senhores uma exposição bem simples daquilo que São Tomás, seguindo Aristóteles, ensina a respeito da ordem das disciplinas. Ou seja, como ordenar o estudo das diversas disciplinas para adquirir a sabedoria. Não meramente adquirir conhecimento, mas adquirir verdadeiramente a sabedoria. Ou seja, conhecer a criação e Deus, através da criação, pelas causas mais elevadas. Conhecer as coisas tal qual elas realmente são. Justamente, nós podemos conhecer a realidade criada e a realidade incriada, ou seja, Deus, de diversas formas, sob diversos aspectos. E assim, nós podemos verdadeiramente ter diversas disciplinas, diversas ciências. Então, nós temos, por exemplo, a física, a gramática, a química, a psicologia, a matemática. Nós temos diversas ciências que estudam aquilo que existe sob diversos aspectos. No entanto, existe uma ordem mais adequada à nossa inteligência para empreender o estudo, para empreender a aquisição da sabedoria. E esse é um problema muito sério na atualidade. Inclusive, pode-se dizer que é um problema que nos toca de forma muito íntima, uma vez que nós não podemos ignorar que nós somos filhos do nosso tempo. Nós vivemos desde a decadência da escolástica, desde o nominalismo e, sobretudo, desde a catástrofe do idealismo, um processo de destruição da inteligência. Um processo catastrófico de abandono da realidade. Um processo catastrófico em que coloca não somente o homem, em que o homem não somente abandona a realidade, mas como ele pretende construí-la por ele próprio. O que faz com que, se o nosso processo de funcionamento da inteligência, se o nosso funcionamento da inteligência está corrompido, também estará o nosso processo os nossos princípios de aprendizado. E se nós queremos, de fato, retomar uma forma de pensar católica, tomista, realista, não basta simplesmente estudar São Tomás. Não basta simplesmente acumular uma carga de conhecimento. Não basta simplesmente pegar textos ditos tomistas e decorá-los.
decorar adquirir um vocabulário. Não basta meramente acumular conhecimento. Isso não vai servir de nada se a gente verdadeiramente não aprender a pensar. Ser tomista, ser realista, de fato, conhecer e viver a filosofia de São Tomás de Aquino, e podemos dizer, pensar corretamente, vai muito além de pegar briga no Facebook, dizendo-se tomista. Vai muito além de se autodenominar conservador. No fim das contas, eu posso afirmar com grande segurança para os senhores que um fazendeiro analfabeto, que não tem acesso a Facebook nem nada, do interior do Ceará, é muito mais tomista, verdadeiramente, do que muito ditos tomistas de Facebook. Porque ele realmente aprendeu e lida e transmite aquilo que ele aprendeu de acordo com a realidade e a natureza das coisas. Mas, prossigamos. O fato é que não somente o homem moderno tem um problema com a realidade, mas mesmo quando ele busca de fato adquirir uma filosofia sã, muitas vezes ainda assim existe um problema de ordenação do processo pedagógico. Existe uma ordem que deve ser empreendida nos estudos, não somente por uma questão de facilidade, mas pela própria ordem da criação e pela própria exigência da nossa natureza humana, pela própria exigência do nosso intelecto. E como diz São Tomás de Aquino, no seu comentário, a Metafísica de Aristóteles, sapientis est ordinare, é próprio do sábio ordenar. Então, aquele que possui a sabedoria, ou seja, o conhecimento das coisas a partir das causas mais altas, conhece operantíssimas causas, diz São Tomás. Ele ordena tudo aquilo que existe em direção, com relação ao seu fim último, com relação à sua causa primeira e aos fins intermediários. Então, aquele que possui a sabedoria ordena, e essa ordem, ela corresponde à natureza. E a partir do momento que nós temos uma ordenação que corresponde à natureza das coisas, nós poderemos conhecê-las de forma mais apropriada, mais ordenada e também com uma maior facilidade.
Pois bem, qual é o fim do homem? Ora, o fim do homem é justamente conhecer. O homem possui um fim natural que está inscrito na sua própria natureza, que é a contemplação da verdade. E isso, senhores, é muito claro. O que nós fazemos, que é próprio a nós, todo o tempo é conhecer. Eu olho para essa mesa aí, ó, mesa. Eu olho para os senhores, ó, pessoas. Eu olho para as cadeiras, ó, cadeiras. E é isso que a nossa inteligência faz de forma simplista, mas é conhecer. O homem é um animal racional. É um bicho que pensa. Então, nossa diferença específica está na possessão da razão. Uma inteligência que conhece a verdade das coisas, que abstrai a forma das coisas. De forma que a nossa finalidade é a contemplação da verdade. Contemplar a causa primeira e o fim último de tudo aquilo que existe. Como diria São Tomás, causa primeira, fim último, que é comumente chamado Deus. Afinal, nós podemos conhecer a Deus, a existência de Deus, pela própria razão. Com dificuldade, com muita chance de erro, como diz São Tomás, mas sim, é possível. E justamente esse conhecimento, contemplação da verdade, em última instância, o conhecimento de Deus, é justamente uma inclinação natural do homem. Mas o homem não foi criado em estado de natureza pura. O homem foi criado por Deus em estado de graça para um fim sobrenatural, que é justamente ver Deus face a face, voltar para Ele, que é justamente a visão beatífica. O homem foi criado em estado de graça, participante da vida divina, para conhecer, amar e servir a Deus nessa vida, a fim de gozar da visão beatífica por toda a eternidade. Então nós temos aí a distinção do fim natural e do fim sobrenatural do homem. Ah, mas padre, tanto um quanto o outro é Deus. Sim, mas o meio de adquirir, o meio de se dirigir a esses fins, não são o mesmo. Um é pela própria razão, pela própria virtude da razão, e o outro é pela graça e pela revelação. No entanto, a forma de atingir esse fim deve ser ordenada a esse fim, é evidente, mas também deve ser proporcional às capacidades do homem. Como que pode-se dar essa ordenação? De duas formas. A gente poderia proceder daquilo que é mais claro e mais notório,
para posteriormente chegar àquilo que é menos claro e menos notório. A gente deveria partir daquilo que é princípio e causa, para posteriormente chegar à consequência e o efeito. Vamos dar um exemplo. É mais fácil conhecer um martelo olhando para o martelo ou para o buraco que ele fez na parede. É evidente que é mais fácil ter o conhecimento do martelo por meio da causa. A causa é mais evidente. Enquanto que o efeito revela, de fato, um martelo bateu aqui. Mas ele é menos evidente. É mais fácil você ver, tem uma pessoa aqui, do que deduzir a presença dela por meio dos efeitos. Pegada, toalha molhada deixada em cima da cama, etc. Mas nós estamos aqui tratando da evidência por si mesma. A evidência per se. Qual que é o problema? O problema é que na ordem do estudo das disciplinas existe uma dificuldade que é a nossa inteligência. Nossa inteligência é imperfeita. Não somente ela é imperfeita, como ela não é intuitiva, ela é discursiva. Como disse muito bem na primeira conferência o Padre Daniel, São Tomás ensina muito bem que tudo aquilo que nós conhecemos através dos sentidos. Nihil in intellectu nisi prius in sensu. Nada se encontra no nosso intelecto sem antes passar pelos sentidos. Então, eu não tenho uma intuição imediata da mesa. Não, eu tenho que olhar, eu tenho que pegar, escutar, que daí eu vejo que é de alguma coisa, provavelmente madeira. Eu tenho que talvez cheirar, lamber talvez. Talvez não precisa lamber a mesa, mas para saber que é mesa. Mas tudo aquilo que nós conhecemos passou pelos sentidos. Isso já dificulta um tanto o processo de conhecimento. Vocês já viram, por exemplo, aquelas fotos que são tiradas ou um pouco manipuladas para você não entender direito o que tem ali. Ou então, você fica uma coisa que nunca viu antes, tem que olhar, mexer, ver o que é. Além disso, a nossa inteligência é discursiva, a gente não conhece, diferentemente dos anjos, que tem uma inteligência intuitiva que lhes é dada diretamente por Deus, de forma que Deus infunde na inteligência do anjo tudo aquilo que ele precisa saber a respeito dessa mesa. Agora não, tem que olhar, pegar, ver se ela é pesada ou não. Por exemplo, as mesas ali do coffee break, não as que nós trouxemos, as mesas cinzas, elas são parrudas, elas são grandes, assim, grossas. No entanto, você vai pegar com uma mão, você levanta ela. Daí você fica surpreso, olha, eu tive que pegar para saber o peso, a massa. Embora, à primeira vista, por ser grossa, parecia algo extremamente pesado. Então, tem que passar pelos sentidos e também ela é discursiva. Ela procede da parte para o todo.
ela procede do efeito para chegar até a causa. Então, a nossa inteligência, devido à sua imperfeição e devido ao fato dela ser discursiva, ela procede de forma contrária à evidência intrínseca das coisas. Qual que é o ser mais claro e mais notório, que tem mais ser? É Deus. Então, por si mesmo, é o ser mais evidente que existe. No entanto, para nós, ele é o menos evidente. Quod-nos. Devido ao fato do princípio e das causas das coisas não estarem presentes, nós temos que proceder do efeito para chegar à causa. Então, a ordem pedagógica do conhecimento da verdade é inversa ao grau de evidência das coisas. Então, nós temos que partir daquilo que é mais manifesto para nós e mais fácil para nós, para chegar posteriormente àquilo que, embora intrinsecamente seja mais evidente, no entanto, é aquilo que está mais distante, que é princípio e causa, e que nós temos que também que partir daquilo que é material para chegar àquilo que é imaterial. Uma primeira divisão que a gente poderia realizar provém dos graus de abstração da nossa inteligência. E que vai tornar um pouco mais evidente do que se trata essa questão de que do que nós estamos falando, da questão daquilo que é mais manifesto para nós e daquilo que é mais evidente por si. São Tomás fala que há 3 graus de abstração na nossa inteligência. Deixa eu pegar a citação aqui. E que, justamente, já no início do comentário à metafísica de Aristóteles, São Tomás já realiza essa primeira subdivisão das ciências em 3, segundo os 3 graus de abstração. E justamente essa divisão não se refere à distinção material não se refere à distinção material do objeto da ciência, mas a distinção de acordo com aquilo que nós podemos inteligir dos entes. Quanto mais um objeto é imaterial, quanto mais elevado ele está acima das condições da matéria, mais ele é inteligível em si.
mais o conhecimento que se tem dele é elevado. Então, por exemplo, uma coisa é eu falar, tem ali sentado o Luigi. Isso é muito específico. Outra coisa é eu falar, o que está ali sentado é um homem. É um conhecimento mais elevado. Outra coisa é eu dizer, o que está ali sentado é um ser, um ente. Então, o primeiro esforço da inteligência do homem consiste em considerar as coisas sensíveis independentemente dos seus caracteres individuais. Então, uma primeira abstração, quando eu olho para o Luigi, é, aqui tem um homem. Então, é uma primeira abstração que retira a matéria sinhata, como diz São Tomás. Há uma abstração da matéria individual, conservando a matéria sensível, ou seja, retira, abstrai, separa tudo aquilo que faz com que o Luigi seja Luigi, mas mantém que faz aquilo que ele seja homem. E a esse primeiro grau de abstração corresponde à filosofia da natureza, ou então... 1 grau Celsius equivale a 33,8 graus Fahrenheit. Correspondência entre graus Celsius e graus Fahrenheit pela Siri. Não sei como que ela tirou isso. Então, essa primeira abstração corresponde à ciência da física geral. Um segundo esforço da inteligência, depois que a gente pegou o Luigi, abstraiu aquilo que faz com que ele seja Luigi, e simplesmente temos um homem. O segundo esforço da inteligência abstrativa consiste em considerar as coisas independentemente de suas qualidades sensíveis e dos seus movimentos, para reter tão somente as determinações de ordem quantitativa, figura geométrica, relações numéricas, etc. Mantém-se, entretanto, ainda nesse nível o que na matéria se relaciona com a ordem quantitativa, ou seja, a matéria inteligível. Então, nós temos alguma coisa. E a este grau de abstração correspondem as ciências matemáticas, que estuda o ens quantum, o ente enquanto é quantitativo. Enfim, a inteligência abstrativa considera as coisas independentemente de toda a matéria, não retendo senão as suas determinações absolutamente imateriais. Então, a abstração separativa da matéria inteligível e do movimento. Então, a esse terceiro grau de abstração nós temos o estudo do ente, enquanto ente. Ou seja, eu vou estudar o ente enquanto ele existe. O estudo do ser, que é a metafísica. Então, vocês vejam o quanto nós temos que abstrair essa ordem que tem que ser seguida para chegar até o conhecimento e o estudo do ser, que, no entanto, por si mesmo, é aquilo que, em primeiro lugar, recai na nossa inteligência.
é aquilo que é o mais evidente para a nossa inteligência. Por quê? A primeira coisa que a minha inteligência fala, olha, alguma coisa existe. Tudo aqui é ente. O primeiro objeto do conhecimento é isso existe. No entanto, para que eu possa estudar o ente enquanto ente, há um longo caminho a ser percorrido para separar tudo aquilo que não me interessa nesse estudo. E assim, para eu chegar ao mais alto do conhecimento, que é o conhecimento metafísico, eu tenho que passar antes por aquilo que é mais fácil e mais manifesto em função das limitações e imperfeições da minha inteligência. Por isso que, em primeiríssimo lugar, nós devemos, primeiramente, se ocupar da ordenação da nossa própria inteligência. Em segundo lugar, passar ao estudo dos seres materiais, enquanto são dotados de movimento. Em seguida, aos seres materiais enquanto dotados de quantidade. E por fim, em último lugar, o ser enquanto ser, a metafísica, e só depois a teologia. Por isso mesmo que no seminário se faz primeiro a filosofia para depois estudar a teologia. Primeiro aprender a pensar. Em seguida, estudar os seres materiais. Em seguida, estudar os seres separados da matéria. E por fim, estudar Deus. Então, nós temos, de acordo com os 3 graus de abstração, a física, a matemática e, por fim, a metafísica. A ordem pedagógica das disciplinas, tal qual proposto por Aristóteles e São Tomás, que é justamente a ordem exigida pela própria natureza da nossa inteligência, é essa. Porque a nossa inteligência funciona assim. Não é porque é mais fácil, não é porque é mais legal, não é uma mera escolha, mas é aquilo que é proporcional ao funcionamento da nossa inteligência. Nós temos então, primeiramente, a gramática. A gramática é justamente para que a gente possa comunicar o nosso conhecimento e também para que a gente possa receber o conhecimento, pois aquilo que nós precisamos primeiro aprender a exprimir a realidade. A gramática, ela é uma ciência subordinada
a lógica. A lógica que é a ciência propedêutica a todas as ciências. Ela que abre o caminho para todas as ciências, pois ela é uma ciência e arte, que ordena a nossa inteligência para o conhecimento da verdade. Em seguida, a física geral, que estuda os seres enquanto móveis, ens mobile, os entes, enquanto eles são móveis, e por fim a metafísica, o ser enquanto ser, e em seguida a teologia. Existe, portanto, uma escada do conhecimento. Agora é evidente, nós não vamos aprender perfeitamente a gramática senão com o auxílio da lógica, que é uma ciência superior à gramática. Nós não vamos aprender perfeitamente a lógica senão com o conhecimento da metafísica. Nós não vamos aprender a física senão com o conhecimento da metafísica. As primeiras exigem as demais para adquirir o perfeito conhecimento delas. A ordem das disciplinas, quanto a nós, exige um aprendizado imperfeito das primeiras ciências e requer, após alcançar as ciências superiores, o retorno às primeiras para aperfeiçoá-las. Então, a gente sobe e desce. Aprendeu a lógica, sobe até a física e depois retorna à lógica para ter um conhecimento mais perfeito dela. A gente aprende a física geral e depois, somente na metafísica, terá um conhecimento mais perfeito da física. Nós podemos afirmar verdadeiramente que é necessário um estudo helicoidal, um estudo espiral das ciências filosóficas, em que você vai e volta, há um retorno, há um retorno constante às demais ciências para se aperfeiçoar no conhecimento. O fato é o seguinte: a metafísica, que é a ciência suprema na ordem natural, ela tem todas as demais ciências como partes potenciais dela. Afinal de contas, a metafísica estuda o quê? Estuda o ente, enquanto ente. Ora, ela estuda então tudo aquilo que existe. Então, todas as demais ciências são partes potenciais da metafísica. De forma que somente a metafísica vai verdadeiramente dar um conhecimento perfeito de todas as demais ciências. E os senhores podem ver, aqueles que essa forma de vislumbrar o estudo é verdadeiramente oposta ao cientificismo moderno. Nós temos aqui a perfeição, a sabedoria no conhecimento pelas causas mais altas, no conhecimento por altíssimas causas, enquanto que o cientificismo moderno busca uma especialização
cada vez maior em áreas cada vez mais exíguas do conhecimento. A especialização. Você tem um sujeito que conhece tudo sobre os fungos que dão na unha do dedão do pé, mas que ignora o que é um ser vivo. Então, a metafísica justamente vai possibilitar, as ciências superiores vão possibilitar o conhecimento mais perfeito das inferiores. Ou seja, nós temos uma verdadeira subordinação das disciplinas. Assim como a ciência da espécie se subordina à ciência do gênero. A gramática, ela é subordinada à lógica. E aqueles que fizeram letras saberão muito bem disso. Inclusive, é muito interessante, nós temos, justamente no estudo da lógica, o estudo das categorias do ser, a substância e os acidentes. Nós temos justamente a noção de ato. Então, o que é um adjetivo senão um acidente? O que é um substantivo senão uma substância? O que é um advérbio senão um modo? Então, nós temos verdadeiramente uma subordinação íntima da gramática à lógica, de forma que o gramático perfeito é o gramático lógico. A música, ela é subordinada à matemática. E aqueles que estudaram música saberão muito bem o quanto a música depende da matemática. De forma que o músico perfeito não é simplesmente aquele que sabe tocar um instrumento, mas aquele que também conhece os princípios da música. Ou seja, o músico perfeito é o músico matemático. Então a gramática tira os seus princípios da lógica. E a lógica e a física tiram os seus princípios da metafísica. Então, qual seria a ordem que nós deveríamos empreender? Nós devemos justamente, como disse, subir e descer. O mestre, o magister, deve levar os discípulos pela mão, subindo essa escada, mas sempre retornando alguns degraus, para que, após chegar às ciências superiores, possa melhor compreender como que os princípios superiores se aplicam aos inferiores. Qual será então a ordem de sustentação das disciplinas de forma pedagógica quanto a nós, para que a gente possa, de fato, ter um estudo fácil, suave e com menos perigo de erros? Nós temos inicialmente, como disse, a gramática, a arte de bem escrever, ars bene scribendi, que tira os seus princípios da lógica, pois é pelo bom conhecimento da gramática que nós poderemos nos exprimir e poderemos, de fato, compreender aquilo que é transmitido pelos mestres. E como disse, ela tira os seus princípios da lógica, pois é a lógica que vai dar os princípios daquilo que é, aquilo que não é.
do que é qualidade, do que é modo, do que é substância, para que isso possa ser bem compreendido e possa ser bem expresso. Claro, abro um parênteses, existe também aquilo que são os primeiros princípios, que são princípios inatos, como que são evidentes por si mesmos, né? Então, como muito bem diz Aristóteles na sua Física, aquele que nega os primeiros princípios é um phyton, em grego, é uma planta. O que são esses primeiros princípios? Princípio de identidade, são os primeiros princípios do saber. Então, princípio de não contradição, princípio de identidade e etc. Ou seja, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, sob a mesma razão. Dois objetos semelhantes, duas coisas semelhantes a uma terceira coisa, são semelhantes entre si, e etc. Se você nega isso, sinceramente, você pegou teu cérebro e jogou no lixo. E é impossível discutir. Aristóteles diz, negou os primeiros princípios, então negou o princípio de não contradição, o que é tão comum hoje em dia. Ah não, mas isso daí é a tua verdade. Meu caro, não dá. Ou é ou não é. Então, negou o princípio de não contradição, diz muito bem Aristóteles, é uma planta. Então nós temos a lógica, que é a ciência propedêutica das demais ciências, após a gramática, né? A ciência que dirige a inteligência à verdade, com ordem, facilidade e sem erros. A lógica será complementada pela metafísica. E em seguida nós podemos dar os primeiros passos nas demais ciências do agir, as ciências do agire, que é a ética, a economia e a política. Mas somente os primeiros passos. Em seguida, a física geral, ou seja, a ciência do ente móvel. O ente material, enquanto ele é móvel, enquanto ele é mutável, que possui movimento. E a gente entende movimento aqui como passar da potência ao ato. Não é simplesmente o movimento local, está aqui e aqui. Não, mas a passagem do movimento, da potência ao ato, como por exemplo o próprio crescimento, o próprio conhecimento. Então nós temos aí a cosmologia, o estudo do ente móvel segundo o lugar. Nós temos a química, que é uma ciência física do ente segundo a geração e a corrupção. Nós temos a biologia, a ciência do ente enquanto ele cresce e diminui. Enfim, a psicologia, a ciência do ente segundo a alteração. E nós temos a psicologia humana, que é o estudo da alma do homem. E que é necessário, embora possa ser, logo após o estudo da lógica, dar os primeiros passos nas ciências do agir, que são a ética, a economia e a política, o estudo da alma humana é necessário para um estudo mais correto das ciências do agir. Por quê? Porque como diz São Tomás, citando Aristóteles,
Agere sequitur esse. O agir segue o ser. Então nós temos que estudar o homem para poder melhor compreender a ação do homem. Então nós temos em seguida as ciências práticas do agere, do agir, que é a ética, que nós poderíamos também chamar de filosofia moral, ou seja, a ciência do autogoverno, do governo de si mesmo, como agir para atingir o seu fim. A economia, que é a ciência do governo doméstico, e a política, que é a ciência do governo da polis, da cidade, da sociedade. Essas ciências dão as regras gerais do agir, mas é necessário, em seguida, a virtude da prudência para aplicar essas regras gerais no caso concreto de ética, economia e política. Mas, padre, não entra aí o direito, por mais que seja um estudo verdadeiramente nobre, o estudo do direito, o direito não está aqui porque ele é uma ciência subalterna. Na verdade, como a lógica é uma arte e uma ciência, a arte é a reta ratio factibilium, a aplicação do intelecto prático, uma reta razão no fazer. Então, a lógica dá a reta razão em atingir a verdade, mas também ela é também uma ciência cognitio certa per causas, um conhecimento certo através das causas. Também o direito, ele é tanto uma arte quanto uma ciência. E por mais que seja nobre o seu estudo, ela é uma ciência subalterna tanto à política e à economia. O direito, ele tem duas definições, né? Uma dada por Ulpiano e outra dada por Celso, e que são definições que se complementam. Ulpiano vai dizer que o direito é a ars boni et equi, a arte do bom e do equo. De fato, enquanto arte, ele dá a reta razão de aplicar a lei nos casos concretos. E também ela é, segundo Celso, a scientia justi atque injusti. Então, a ciência que busca aquilo que é justo e aquilo que é injusto. Então, nós iniciamos aí com a gramática, passamos para a lógica, demos os primeiros passos nas ciências do agir, que são a ética, a economia e a política. Passamos para a física geral, com a cosmologia, química, biologia, psicologia e psicologia humana. E, tendo estudado a psicologia humana, pudemos prosseguir com os estudos nas ciências do agir, a ética, a economia e a política, estando o direito subordinado à economia e à política. Enfim, passamos para a matemática, que é a ciência do ente enquanto quantificável, a ciência do ens quantum. Então, não precisamos nos aprofundar muito aqui, mas em seguida nós temos a metafísica, que é a sabedoria, a ciência que considera tudo per altíssimas causas, pelas causas mais altas. A ciência do ente, enquanto ele existe. E por fim,
Deus se revelou. Ele se revelou, ele revelou sua vida íntima. Por meio, e nós temos na teologia o estudo de Deus enquanto Deus. Ciência de Deus sub ratione deitatis, de São Tomás. A ciência de Deus sob a razão da divindade. É a única ciência perfeita porque ela provém do próprio Criador. Ela tem os seus princípios revelados por Deus. É uma ciência que é formalmente especulativa e prática, porque ela justamente é uma ciência que nos dá um conhecimento especulativo de Deus, mas também nos dá a forma de agir para retornar a Ele. Mas nós não precisamos ficar somente naquilo que Deus revelou. Nós, por meio da sabedoria adquirida naturalmente, por meio das ciências filosóficas, nós podemos conhecer ainda mais de Deus. Nós podemos raciocinar em cima daquilo que Deus revelou. Mas para isso nós precisamos de uma inteligência bem ordenada. Então, a teologia se serve da filosofia para aprofundar no conhecimento de Deus. De forma que a filosofia vai ser serva da teologia. Filosofia antila theologiae, diz o adágio. Pois bem, nós temos esse percurso, essa ordem, que é um verdadeiro sobe e desce, porque uma ciência se sustenta na outra. A gramática se sustenta na lógica, a lógica se sustenta na física, a física na metafísica, e a metafísica na teologia. E de fato, seguindo esse percurso, nós vamos ver o quanto a gramática clama pela lógica. Estudando a gramática, a gente vê os princípios da lógica. E a lógica vem dar um conhecimento perfeito da gramática. A lógica, ela dispõe o caminho, ela é a ciência propedêutica, mas ela vai chegar num problema que não vai resolver, que é o problema dos universais. Nós vemos, por exemplo, que o Luigi é homem e o Dr. Paulo é homem. Onde que estão esses universais? Eles estão voando por aí, o homem. A lógica não vai resolver isso. Quem vai resolver isso é a metafísica. Por meio da forma e da matéria. A doutrina do helimorfismo. A lógica vai até lá, vai até a existência dos universais, mas não vai explicá-los. A lógica grita pela metafísica. A mesma coisa a física. A física vai estudar o ente enquanto se move. Ela vai estudar o movimento, mas ela não vai explicar o movimento. Ela vai chegar até, mas a gente precisa de um primeiro motor. E daí ela também, assim como a lógica, a física vai gritar pela metafísica. Esse primeiro motor é Deus. A metafísica vai responder. A metafísica vai chegar ao ente enquanto ente. Vai chegar ao primeiro motor, a primeira causa, ao fim último. Vai chegar a Deus. Vai chegar à simplicidade divina. Mas não vai entender como o ser mais simples criou a diversidade de seres, como que o ser, ela vai chegar ao ser por essência, ao ser por participação. Mas como que o ser por essência é mais simples que o ser por participação.
a metafísica vai gritar pela teologia. E claro, a teologia depende da revelação. Mas Deus se revelou. E quem diz isso? São Tomás? Quem diz que a metafísica grita, clama por uma revelação divina? São Tomás? Santo Agostinho? São Boaventura? Cardeal Caetano? Não. É Platão. No Fédo, Platão, porque de fato Platão e Aristóteles, eles eram sensacionais. Eles arranharam, não chegaram, evidentemente, mas eles arranharam os conhecimentos superiores. Platão vai dizer: acerca destes temas é preciso conseguir uma das seguintes coisas: ou aprender com outro como eles são, ou descobri-los por conta própria. Ou, se isto for impossível, tomando dentre as explicações humanas a melhor e mais difícil de refutar, deixar-se levar nela como numa balsa para sulcar a existência, já que não podemos fazer a travessia de maneira mais estável e menos arriscada num veículo mais seguro, ou seja, uma revelação divina. Ou seja, ele vê que, pela própria razão, é extremamente arriscado, extremamente nebuloso a resolução desses problemas propostos pelas diversas ciências, e que o caminho mais seguro e mais fácil é justamente a revelação divina, e Deus fez isso. Deus veio ao socorro da nossa inteligência, nos dando um conhecimento dele próprio, que nós não poderíamos obter pelas nossas próprias capacidades. Essa é a ordem mais própria, mais adaptada à nossa natureza intelectual. E é uma ordem justamente que responde às necessidades dos males intelectuais do nosso tempo. Sobretudo, o idealismo, em que o homem ele não busca adaptar a sua inteligência à realidade concreta, mas ele busca criar a sua própria realidade. Também uma resposta ao voluntarismo, que coloca a nossa vontade acima da nossa razão, acima da nossa inteligência. Ao cientificismo, em que busca-se saber, busca justamente a especialidade, saber muito a respeito de pouco, e que justamente ignora a causa das coisas. Justamente toma como verdade pressupostos indemonstráveis. Um exemplo é o Big Bang, a teoria do Big Bang, em que você busca mostrar como as coisas vieram, mas nunca vai se resolver o problema da causa verdadeira das coisas. É uma ciência antimetafísica. E nós temos esse cientificismo, esse voluntarismo, esse idealismo, verdadeiramente cegando a inteligência humana. As pessoas não sabem mais pensar. Por exemplo, nós temos hoje em dia
as coisas mais absurdas ocorrendo contra a natureza. O homem quer se construir um existencialismo. A questão das coisas mais absurdas, a ideologia de gênero, a destruição da família e etc. Mas, mesmo entre aqueles que acham que têm um conhecimento correto, nós temos o afundamento nas mais absurdas teorias conspiratórias, em que você tem uma verdadeira petição de princípio. Você quer, pelo voluntarismo, acreditar naquilo. Por exemplo, a Terra é plana, e você constrói o raciocínio para fundamentar esta teoria, que não é uma teoria, é simplesmente burrice. Então, o voluntarismo e o idealismo estão aí. Nós temos também uma falsa sabedoria estéril das pessoas que se consideram especialistas em alguma coisa só porque aprenderam um pequeno vocabulário, chamado efeito Dunning-Kruger. As pessoas que menos sabem acham que sabem mais. Então o sujeito, 16 anos, nem terminou o ensino médio, leu algumas páginas de São Tomás e se acha apto a discutir problemas magisteriais no Facebook. Isso é completamente desordenado. E o sujeito que simplesmente leu alguns PDFs acha que pode subir nos mais altos pináculos da filosofia e teologia e resolver os mais espinhosos problemas da humanidade e da igreja, chegando a absurdos impressionantes, como dizer, por exemplo, que a analogia é um misto de verdade e falsidade. Nós temos também a construção do teólogo caótico, o teólogo que cria as próprias teses. O cara cria uma própria teologia, uma própria filosofia que nunca se ouviu falar, fundado nas suas próprias convicções, sem nenhum respeito aos gigantes que vieram antes dele. O neotomismo. Tudo que foi feito até hoje está errado. Vamos retornar às fontes, vamos retornar à filosofia não tomista, mas tomasiana. E nós temos também a anarquia conservadora, a anarquia da mistura das mais diversas filosofias, em geral, começando pelo fim, começando por aquilo que nem é o essencial. Vamos primeiro formar o imaginário. Vamos começar pela literatura. Vamos se embriagar a nossa imaginação, absorvendo as mais diversas teses, para depois fazer um mashup, uma mistura das mais diversas filosofias, deixando as porteiras abertas para as bizarrices mais estranhas, justamente com a imaginação correndo solta, deixando o intelecto e a vontade influenciável pelas mais diversas visões de mundo, fica fácil adotar filosofias completamente contraditórias. Por isso que a ordem das disciplinas é tão importante. Por isso que o nosso estudo deve ser proporcional à nossa natureza, como bem ensina São Tomás.